Olá pessoal, eu sou o professor Danilo e sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel. Nesta aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre fórmulas, para ser mais específico sobre funções. Como vocês já viram, nas aulas anteriores a gente utiliza bastante referências de uma célula, mais outra célula, por exemplo, né, quando a gente quer somar os valores de duas células. Mas e quando a gente quer somar o valor de muitas células ao mesmo tempo? Ou quando a gente quer tirar a média de dezenas ou mesmo centenas de células. Digamos que você queira fazer uma média de despesas de uma contagem de tempo aí de 5 anos. São muitos meses e, consequentemente, muitas despesas para se contabilizar, certo? Então, as fórmulas e as funções, elas vão nos ajudar bastante nesse aspecto. Então, temos aqui esta planilha, eu já deixei meio prontinha, já está formatada, e a gente vai começar a preencher com algumas funções específicas. Como vocês perceberam, esta é uma planilha de despesas residenciais de 4 meses apenas. Coloquei somente 4 meses para ficar melhor ajustada a nossa tela, tá? Mas a quantidade de meses aí pode ser infinita, porque a fórmula, como vocês vão ver, as funções que a gente vai usar, ela não depende e não muda a quantidade de trabalho que a gente tem na hora de colocar uma fórmula que vai somar ou vai tirar a média de 4 meses ou de 400 meses. A fórmula vai ser sempre igual e é justamente essa a vantagem da fórmula. Então temos aqui essa planilha de despesas residenciais de 4 meses, onde eu coloquei algumas categorias, né, bem poucas, 4 categorias, e as despesas aqui desses meses, janeiro, fevereiro, março e abril, nas suas respectivas categorias. Como vocês podem ver, o valor aqui não está em símbolo monetário. Vamos deixar em símbolo monetário, né, para ficar mais fácil da gente ver, principalmente as casas das moedas, né, pois em alguns casos, quando é só uma casa depois da vírgula, ele mostra desse jeito, e quando não tem casa depois da vírgula, ele mostra de outro jeito, e quando são duas casas, ele mostra de outro jeito. Então, para padronizar e principalmente para deixar com valor monetário, vamos selecionar tudo e clicar aqui no símbolo de moeda, tá? Formato de número de contabilização. O que ele fez? Ele deixou todo o nosso valor aqui com símbolo de moeda para representar dinheiro, tá bom? Vamos então continuar aqui. Para fazer o total, como a gente viu, existe a fórmula que a gente pode utilizar as referências que constam aqui em cada célula e fazer a soma dela. Por exemplo, posso colocar aqui que o total é igual a esta célula aqui, que se chama B3 mais C3 mais D3 e mais E3. Ok? Saiu o total aqui, e uma coisa interessante é que quando aparece todos esses sustenidos ou hashtag ou jogo da velha, o que vocês preferirem chamar, quando fica com esse símbolo aqui é porque não cabe nessa coluna aqui para ser mostrado, mas ele fez a cálculo aqui, tanto é que se você trazer o mouse aqui em cima ele vai mostrar o valor, R$ 2.709,77. Então, para mostrar o valor total, eu preciso aumentar a largura dessa coluna aqui para poder enxergar. Então, é só você clicar aqui entre a coluna F e G na parte de cima e arrastar até você conseguir enxergar o valor total. Ou mesmo você pode dar um duplo clique, ou seja, clicar duas vezes, e aí ele vai se ajustar justamente ao tamanho necessário para aparecer aqui. Ok, vocês viram o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, cada célula específica e somei elas. Esta é uma forma de fazer, mas esta não é uma forma de fazer quando a gente tem muitas células. Imagine que a gente precisa somar aí 300 colunas numa planilha gigantesca.
você teria que digitar as 300 referências aqui certinho. Então é importante a gente ficar atento nessas coisas, até porque existe uma forma muito mais fácil de fazer, que é usando as funções do Excel. O Excel tem funções específicas para a gente fazer cálculos de quantidades massivas, quer dizer, de grandes quantidades de células. E essas funções, elas têm sempre uma sintaxe parecida. E o que é sintaxe? É a estrutura das funções. Tá? Vou escrever aqui embaixo como é a sintaxe de uma função comum. Deixa eu só juntar aqui uma célula para escrever. Então, uma função sempre vai começar com o símbolo de igual. Ela vai ter o seu nome específico, eu estou escrevendo aqui, mas vamos trocar depois pelo nome correto da função que a gente vai utilizar no momento. E aí, ela tem parênteses abrindo e fechando logo depois dela. E dentro dos parênteses, temos valores necessários para fazer o cálculo específico. Então, a gente pode colocar aqui valores ou intervalo de valores. Então, uma função vai ser sempre assim. Começa sempre com igual, vai ter aí o seu nome específico e dentro de parênteses vai ter um intervalo de valores ou os valores propriamente ditos. Vamos ver como funciona então isso. Para fazer a soma, ao invés de eu fazer desse jeito aqui, pegando cada uma das células, eu posso fazer a função chamada soma. Então, como eu disse, uma função sempre começa com o símbolo de igual e aí a gente escreve o nome da função. O nome da função para somar esses valores é soma. Vocês vão reparar que são sempre nomes bem intuitivos, tá? Se você quer somar, você faz a soma. Se você quer se você quer tirar a média, você usa a função média. Se você quer o valor mínimo, você usa a função mínimo. E se você quer o valor máximo, você usa a função máximo. Então, para fazer a soma, a gente usa a função soma. Como eu falei também lá na estrutura da função, nós usamos os parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro do parênteses nós vamos colocar valores ou intervalo de valores, certo? Então eu posso falar assim, soma a partir daqui, e eu quero que ele termine de somar até aqui na E3. Para eu falar que eu quero que ele some até aqui, E3, eu preciso utilizar o símbolo que represente essa palavra até. O símbolo que representa o até é 2 pontos. Tá, vou apagar isso aqui. Então eu quero que você some de B3 até E3. Então sempre que vocês virem esses 2 pontos, significa de um até o outro, tá? Lembre-se disso, em muitas funções vocês vão ver esse símbolo aqui, quer dizer, é de um até o outro. Então, ó, eu falei assim, soma de B3 até E3. Então, a nossa função está pronta. Só apertar Enter que ele traz aí a função. Beleza? Pode parecer mais trabalhoso quando você está somando somente 4 valores, mas como eu falei, quando vocês forem somar grandes quantidades de valores, essa fórmula é imprescindível. Então já aprendemos a utilizar a fórmula soma e agora vamos repeti-la aqui embaixo, né? Pois aqui na coluna de moradias eu queria saber o total que eu gastei de moradia de janeiro até abril. E o total foi esse. Agora eu quero saber quanto eu gastei em janeiro em todas as categorias. Quanto que deu o meu gasto total de janeiro? Então eu vou colocar o total de janeiro aqui nesta célula embaixo, chamada total também. Nesse caso, nós vamos utilizar a mesma fórmula, a mesma função, que é a função soma. Então vamos lá, é igual a soma, abre parênteses, e eu coloco o intervalo da célula. Como eu falei para vocês, vocês podem fazer daquele jeito, clicando em uma célula, colocando 2 pontos e clicando na célula final, ou eu posso fazer também desse jeito, que é clicando e arrastando o mouse. Clica e arrasta o mouse
no intervalo que você quer fazer a soma. Então, ó, ele já saiu aqui certinho, de B3, 2 pontos, né, até B6. Só faltou então o parênteses para fechar e aí aperto o Enter. Novamente aqui ele ficou faltando um espacinho para poder caber, então eu vou aumentar a largura da coluna. Então, o tanto que eu gastei em janeiro foi este valor, certo? Com moradia, transporte, supermercado e lazer. E o tanto que eu gastei com moradia nos 4 meses foi esse daqui. Bom, então agora é só fazer a fórmula soma nesta coluna aqui toda e nesta linha aqui toda. Isso parece um pouco trabalhoso, né? Especialmente se a gente falar de muitas linhas. Nesse caso aqui são só mais 3 aqui, mas podem haver muito mais. Então, para isso também o Excel tem um atalho que facilita a nossa vida, que é o fato de você conseguir arrastar uma fórmula que você já escreveu para as colunas adjacentes. Como que a gente faz isso? Então, primeiro a gente precisa selecionar a fórmula que a gente quer copiar. Então, quando você seleciona, você vai ver este quadradinho aqui no cantinho inferior direito da sua célula, e é só você trazer o mouse até em cima dela, clicar, segurar e arrastar para baixo, até onde você quiser. Vocês vão ver que ele vai arrastando até onde você quiser que ele vá. Então eu vou trazer até aqui a linha lazer e vou soltar. Prontinho, ele já fez a soma de todos os valores respectivos. Como vocês podem ver, agora ele somou na linha aqui do transporte, os valores do transporte, e supermercado e lazer ele fez a soma e mostrou para mim os valores certinhos. A mesma coisa eu posso fazer com esse aqui de baixo. Eu posso clicar aqui nesse quadradinho, segurar e arrastar para o lado dessa vez, tá? Porque eu quero que ele faça a mesma fórmula nesta sequência aqui. Prontinho. Vou aumentar aqui as minhas colunas para aparecerem os valores. E pronto, as nossas colunas de soma já estão prontas. Agora vamos para a coluna média. Eu quero saber a média justamente de quanto eu gastei, por exemplo, com moradia nos meus primeiros 4 meses do ano. Para fazer isso, é muito parecido com a fórmula soma. Você vai usar o símbolo de igual, vai escrever média, abrir parênteses, vai selecionar os valores que você quer, ou mesmo digitar esses valores. Lembrando que para representar de um até o outro você usa 2 pontos, e fecha o parênteses. Temos então a nossa média de gastos de moradia de janeiro até abril. Vou fazer a mesma coisa arrastando a fórmula para baixo, tá? Para ela se reproduzir aqui nas minhas linhas de baixo. Clica aqui no quadradinho no canto inferior direito e arrasta para baixo. Aumentar a coluna. Aqui está a média de gastos que eu tive com cada setor e a média de gastos que eu tive em todos os setores juntos. Agora eu quero saber desses meses qual o valor que saiu menor. Então eu quero pegar o mínimo desses valores. Então a gente vai usar a função mínimo. Então você aperta o símbolo de igual, escreve o nome da função mínimo. Abre parênteses e mesma coisa. Dessa vez eu vou digitar B3, 2 pontos, né? Até E3. Fecha parênteses. Não cabe na coluna, então eu vou aumentar aqui a largura. Então olha só, ele trouxe para mim que o valor onde eu gastei menos, né, nesses meses foi 535,32. Que a gente olhando aqui, a gente percebe que realmente desses meses, janeiro foi onde eu gastei menos e foi esse valor. Agora eu vou arrastar a fórmula para baixo. Fórmula máximo é o mesmo esquema. Símbolo de igual, nome da função, abre parênteses e
intervalo de valores, fecha parênteses, Enter. Deu certo, né? O mês que eu mais gastei foi janeiro, que foi R$ 785,85. Então agora é só clicar e arrastar para baixo. Então essas são as nossas fórmulas mais básicas e também umas das mais utilizadas nas nossas planilhas do Excel. Vocês vão encontrar muito por aí essas funções e fórmulas, ok? Agora vamos dar continuidade e olhar nessa segunda planilha que eu criei, que mostra aqui o carrinho de compras. Bom, então aqui nessa planilha nós estamos representando um carrinho de compras, onde nós temos alguns produtos aqui na nossa lista, o preço de cada produto e o desconto que vai ser dado em cada produto. Então a nossa missão é descobrir qual é o valor do preço final de cada produto, considerando o seu desconto aplicado. Criei essa célula aqui que eu vou utilizar de célula auxiliar, tá? Só para a gente entender esse processo de cálculo de porcentagem. Depois que a gente conseguir entender, nós não vamos nem precisar mais dessa coluna, eu vou poder tirar e a gente vai fazer uma nova fórmula aqui. Mas para a gente entender primeiro, vamos utilizá-la, ok? Aqui, ó, temos o preço, que eu defini como valor monetário, temos o desconto, que eu defini como porcentagem, e aqui então nós vamos colocar o valor do desconto, tá? Quanto que vai ser subtraído do valor original com base nesse desconto aplicado. Para fazer isso é super simples. Se você já definiu aqui que esta célula é porcentagem e essa célula é valor, basta você vir aqui na célula D e digitar a fórmula igual B3 vezes C3. Então eu vou multiplicar este por este. Vou multiplicar o preço pelo desconto aplicado. Aí eu aperto Enter e este é o desconto. Então 10% de desconto vai me dar aqui este valor, tá? Então isso daqui é o que eu não vou pagar, é o que vai ser descontado. Vamos fazer a mesma coisa com as demais linhas. É igual a B4 vezes C4. Então, nesse caso aqui, 25% de desconto de um produto que custa R$ 299,90 vai me dar R$ 74,98. E assim por diante, tá? Este é este vezes 5%. E o sofá com 7% de desconto, eu vou conseguir aí abater o valor de R$ 62,30. Então agora fica mais fácil nós fazermos o cálculo, né? Então o meu preço final é quanto eu pagaria menos este desconto. Então vai ficar assim, é igual ao valor bruto menos o que eu ganhei lá de desconto. Então, uma geladeira que custava R$ 1.795,80 e foi aplicado um desconto de 10% ficou com este valor. Agora eu vou aplicar a mesma fórmula, né, para as demais células para ver como ficará. E aqui está o valor das células já descontando o desconto ali com suas respectivas porcentagens. Então esta é uma forma de fazer, tá? Como vocês separaram, primeiro o que eu fiz? Eu obtive o valor do desconto para depois subtrair do preço inicial. Nós podemos fazer isso em uma célula única, não precisa nem ter duas células aqui. Como eu falei para vocês, eu usei essa célula só de célula de coluna auxiliar para nos ajudar a fazer o cálculo para entender esse processo. Mas a gente pode fazer tudo nessa coluna aqui única. Então agora eu vou mostrar para vocês como faz isso. Vou apagar os dados dessa coluna e vou apagar esta coluna inteira. Para apagar os dados da coluna eu selecionei e apertei o botão Delete. E para apagar a coluna inteira, e agora eu vou vir aqui ó, na coluna D, que é a coluna valor do desconto, e vou tirar ela da minha planilha. Eu clico aqui na letra D, clico com o botão direito do mouse
e escolha a opção excluir. Prontinho, vamos mostrar então agora como faz a mesma coisa que a gente fez ali utilizando duas colunas, mas dessa vez usando uma só coluna. Então agora, para fazer isso numa coluna só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o símbolo de igual. Depois nós precisamos deste valor total, né? Mas nós vamos usar a referência dele, que é a célula B3. Então é igual a B3 menos o desconto. Menos o desconto. Quanto que é o desconto, vocês lembram? O desconto é esse vezes esse, certo? O valor em reais do desconto eu só vou conseguir se eu multiplicar estes dois. Então, pronto, a nossa fórmula está terminada. Se a gente apertar Enter, vai sair o valor do produto já com o desconto. Prontinho, agora é só arrastar a fórmula para baixo e ele vai me dar o valor do desconto. O preço final, né, com o desconto já de cada um desses produtos. Então assim é que a gente faz a porcentagem, certo? Se você multiplicar um pelo outro, você obtém o valor do desconto, mas se você quiser saber o valor que fica, né, com o desconto, né, porque na verdade, se você parar para pensar, o desconto é 10%, então eu vou pagar 90%. Então precisa fazer sim a subtração também, além de multiplicar a porcentagem ali. Ok? Então esses são aspectos básicos da nossa porcentagem. Eu vou deixar este arquivo para vocês consultarem, tá certo, pessoal? Então, bom, eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação. Caso vocês estejam com dificuldade para entender, neste arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, eu também vou adicionar mais duas planilhas para vocês praticarem, tá? Onde eu vou colocar todos os dados da planilha e vocês só vão precisar fazer a fórmula. Isso vai ser somente de prática, tá bom? Para vocês testarem, porque também eu vou colocar a resposta para vocês. Então, se vocês estiverem com dúvida para entender, vocês podem fazer essa prática. Então é isso, até a próxima aula.